Então, agora sim, uma boa tarde a todos. Se não estiverem me escutando, é só falar. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta liberar o microfone que eu, que eu abro a palavra, tá? Para fazer qualquer tipo de pergunta. Lembrando que os nossos encontros é sempre bom a participação de vocês, ou com experiência profissional, ou mesmo com dúvidas. Se ficar só um monólogo aqui, fica chato. Então, conto com a participação de vocês para que nos motive também a continuar com os encontros. Então, o tema escolhido por vocês na enquete, e eu vou tentar fazer isso para os próximos encontros, que vocês escolham os temas, justamente para ter uma adesão maior nas aulas. Então, assim que encerrar essa aula, ainda hoje, ou no máximo amanhã, eu disponibilizo para vocês as próximas opções de tema, e o mais votado fica como para o nosso próximo encontro. Tá bom? Então, o tema separado por vocês para falar é sobre o acordo de não persecução penal. Antes de falar da base legal, gostaria de trabalhar um pouquinho com a evolução histórica do Instituto. Acho que está dando para ver bastante, está dando para ver bem aí a apresentação na tela de vocês. Esse aplicativo que eu uso é o Notion. Para quem não usa, é muito bom. Eu uso para organizar o, e compilar tudo que eu tenho sobre aquela matéria. Então, eu vou criando pastas, abas. Vocês vão ver como fica bem fácil organizar o conhecimento. Então, a evolução histórica. Aqui eu fiz uma evolução histórica partindo do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Nós sabemos que um dos requisitos, né, lá da ação penal pública é a obrigatoriedade, ou seja, o Ministério Público tem o dever de agir, né? Então, ele não pode simplesmente não propor a ação penal, preenchido os requisitos, logicamente, né? Se não for caso de arquivamento, ele tem que agir. E essa possibilidade de negociação no Brasil, ela se iniciou ali com a lei do juizado especial. Nós trouxemos dois institutos, a composição civil, a transação penal. Mais à frente eu vou falar um pouquinho da transação penal, mas foi uma primeira abertura negocial, onde a pessoa negociava ou com o próprio particular, no caso da composição civil, ou com o Ministério Público, através da transação penal, para não ter contra si oferecida uma demanda criminal. Então, você já negociava ali na fase de TCO mesmo. Depois nós tivemos a lei do acordo de leniência, que era mais voltado para a pessoa jurídica que praticasse algum ilícito. Depois nós tivemos é, o próprio acordo de colaboração premiada, né, a chamada delação premiada. Então nós temos uma lei própria. E nessa lei já previa uma medida bastante extrema, que é o Ministério Público deixar de oferecer uma ação penal se fechasse um acordo dessa forma. Então, já previa a- dentro da lei, né, de organizações criminosas, o acordo de colaboração premiada, delação premiada, e a possibilidade de não se oferecer uma, uma ação penal contra a pessoa. Passado isso, nós tivemos aí um meio termo, antes de chegar no nosso acordo de não persecução penal, e era uma parte meio nebulosa, onde o próprio Ministério Público ele editou uma resolução, na verdade duas, a 181 e a 183, do Conselho Nacional do Ministério Público, onde já previu o acordo de não persecução penal. Então, o acordo de não persecução penal, ele não vem com um pacote anticrime. Já existia o instituto, só que ele não era regulamentado por lei. Ele era regulamentado por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. E dá para observar que eles aproveitaram muito do que estava ali previsto nessas resoluções. Então, era um instituto que já não era novo para quem já atuava em crimes federais e principalmente para o Ministério Público Federal. Veio a legitimar algo que eles já podiam fazer segundo resoluções internas. Essas resoluções, lógico, eram questionadas, né? Porque até mesmo pelo princípio da legalidade e pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal. Como assim você vai celebrar um acordo e vai deixar de oferecer uma ação penal contra uma pessoa? Mas depois vale a pena quem estiver fazendo, principalmente quem estiver escrevendo sobre a NPP,
dar uma olhada nessas resoluções. Depois disso, nós tivemos o pacote anticrime, que é a lei principal que nós vamos tratar na aula de hoje, que alterou o Código de Processo Penal. O artigo 28A passou a prever a possibilidade do ANPP. Lembrando que, ainda em relação a essa obrigatoriedade da ação penal, e muito em virtude da Operação Lava Jato e do excesso de acordos de delação premiada que foram feitos, o próprio pacote anticrime alterou os artigos que tratavam, né, da colaboração premiada e passou a prever que o Ministério Público só vai poder deixar de oferecer uma ação penal, uma denúncia, se o conteúdo da delação premiada versar fato novo, fato que já não está sendo investigado pelo Ministério Público. Então, colocou mais um requisito aí para a delação premiada. Então, feito esse apanhado histórico, e se não houver dúvidas, vamos avançando para o nosso texto legal. Se ficar muito pequenininho para vocês e quiserem acompanhar pelo código, porque que eu realmente acho que eu não consigo dar muito zoom para vocês. Então, vamos lá. Então, artigo 28A. E aí eu já vou começar a destrinchar o artigo com as principais polêmicas. Não sendo o caso de arquivamento, aqui a gente já para. Então, o primeiro requisito que o advogado tem que analisar, ou membro do Ministério Público, né, ao analisar se vai ou não vai celebrar um acordo de não persecução penal, é verificar se não é caso de arquivamento. E aqui eu chamo a atenção para a prescrição, para ausência de requisitos para a propositura da ação, ou mesmo decadência, no caso, em casos que se exige a representação e ela não foi feita no tempo correto, casos de atipicidade, não está demonstrada a materialidade. Então, isso tudo você pode contra-argumentar na negociação, falando que não é caso ainda de ANPP, porque, em tese, seria caso de arquivamento. Então, não sendo caso de arquivamento, e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração. Então, o nosso artigo coloca a confissão como um requisito para a celebração do ANPP. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas ainda na aula de hoje, sobre em que momento que se é exigido essa confissão. Essa confissão já tem que ter vindo da delegacia, essa confissão tem que ser feita no MP, essa confissão tem que ser feita judicialmente, quando tem que ser feita essa confissão. Mas exige que seja feita uma confissão. E aqui vai uma crítica a essa forma de redação. A partir do momento que você exige que a pessoa confesse a prática do crime para ter o acordo, e aqui é um modelo que foi muito copiado do sistema americano, e, e no Brasil, conhecendo a realidade do Brasil, em que as pessoas têm medo de um processo judicial, você pode ter pessoas confessando atos para celebrar o ANPP pelo simples medo de se ver processado e condenado. Conseguem me entender? Uma pessoa inocente que fala o seguinte: olha, não fui eu, mas eu prefiro confessar que foi, fazer esse ANPP, porque eu sei que no Brasil é complicado você responder um processo criminal e você pode vir a ser condenado. Então, fica essa crítica aí ao requisito da confissão. E não é uma confissão simples, segundo a lei. Não é uma confissão de só falar, fui eu. Ele teria que circunstancialmente narrar aquela conduta. Então, o que a lei exige é que a pessoa conte de fato o que foi. E aqui vem algumas questões que a gente tem que ainda decidir pela jurisprudência. Ela tem que delatar outras pessoas, ela tem que falar sobre a participação de outras pessoas, ela só fala da participação dela, como que fica esse depoimento dela? Vai poder ser utilizado em outro processo, contra corréus que não fizeram a ANPP, ou não tinham direito à ANPP, como que fica a utilização desse depoimento como prova. Eu vou trazer para vocês o que a jurisprudência está entendendo, ainda na aula de hoje. Mas fica essa reflexão.
Infração penal sem violência ou grave ameaça. Aqui vem o primeiro obstáculo. Então, só pode a NPP para delitos, para crimes que não tenham violência ou grave ameaça. De forma ampla, violência e grave ameaça, tá? Então, tem violência, grave ameaça, você já exclui a possibilidade do ANPP, ainda que preenchido os outros requisitos. E com pena mínima inferior a 4 anos. Aqui vem uma redação que normalmente a gente não está acostumado. Normalmente o legislador ele trabalha com a pena máxima, né? O estado especial, pena até 2 anos. A gente costuma ver o legislador trabalhar com a pena máxima. Aqui ele trabalha com a pena mínima. Então, abrangeu uma quantidade enorme de delitos, que tem uma pena mínima inferior a 4 anos, que podem ser cometidos sem violência ou grave ameaça, e caberia, então, em tese, a NPP. Então, lembrando, reforcem, eu olho a pena mínima para verificar esse requisito temporal de 4 anos. O Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal. Esse poderá ainda está sendo interpretado pela jurisprudência. Nós sabemos que em outros institutos, como, por exemplo, na transação penal e na suspensão condicional do processo, onde há essa negociação do Ministério Público com o Ministério Público, é, esse poderá é interpretado como deverá e vira direito subjetivo do acusado. Então, o Ministério Público deve oferecer. A nossa jurisprudência ainda não está pacificada. O que eu posso indicar para vocês é que entende-se atualmente pela jurisprudência que o Ministério Público tem a faculdade de oferecer ou não oferecer, mas ele tem que fundamentar. Ele tem que dizer o porquê que não está oferecendo. E se ele não fundamentar, nós vamos ver as jurisprudências ainda na aula de hoje. E, e ele apresentando essa fundamentação tem que ser uma fundamentação válida, válida objetivamente. Então, existem N critérios para uma recusa, por exemplo, ao entendimento de que o ANPP não retroage a infrações anteriores ao pacote anticrime. Essa motivação não vou oferecer porque é um fato anterior ao, ao pacote anticrime e já tem denúncia ofertada. Essa motivação, a jurisprudência tem entendido como válida ou não? Outra situação, não vou oferecer, pois não houve a confissão. Pode ser utilizado esse fundamento? Nós vamos ver. Então, esse poder, ele ainda está sendo muito entendido como realmente poderá, mas é um poderá fundamentado. Mas ainda não é um dever. Não é tão impositivo quanto em outros institutos, tá? Tanto que isso é uma dica para quando for fazer habeas corpus. No habeas corpus, você nunca pode pedir para que o Ministério Público, então, pela concessão da ordem, para que o Ministério Público ofereça o ANPP. Não, você nunca pode pedir para o magistrado, para o desembargador, para o ministro, para que ele obrigue o Ministério Público a oferecer. Você pode pedir para que o Ministério Público apresente fundamentadamente a recusa. Ou que o ministro julgue que aquela recusa e aquela fundamentação apresentada não é idônea e que ele reanalise desconsiderando aquela causa, aquele obstáculo. Então, continuando, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativamente e alternativamente. Aqui a lei ficou confusa. É cumulativo ou é alternativo? É um pouco dos dois. O Ministério Público vai tentar colocar o maior número de cláusulas dessas possíveis. E ela vai ser alternativa no ponto de que, é, em, algum, em alguma circunstância, o acusado não consegue cumprir e vai ter que ser proposto de outra forma. Então, qual que é a primeira condição que vai ser imposta a esse acusado? Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de o fazer. E aqui eu atuava como assistente de acusação em um processo grande
estelionato, é, em que na verdade, foram vários crimes praticados, mas o, o, a pessoa que tinha praticado o crime desejou fazer o ANPP, foi marcada a audiência, só que o dano que essa pessoa causou para a vítima foi muito grande. Então, diante desse dano fixado num valor muito alto, o acusado não tinha como reparar o dano. Então, essa cláusula de reparação do dano não ia ter como ser adimplida por esse acusado. E na hora, o Ministério Público entendeu isso como um real obstáculo. Então, não vai poder ser feito a NPP porque ele não consegue reparar o dano causado à vítima. Faltou ao advogado do outro lado argumentar justamente isso, a impossibilidade dele fazer. A impossibilidade pode ser financeira. Então, uma das causas de não conseguir reparar o dano é a minha impossibilidade financeira. Isso aqui está muito ainda nebuloso na jurisprudência. Então, tudo que o advogado puder fazer para argumentar, para trabalhar pelo direito do cliente dele, tem que ser feito. Então, no caso, eu ainda não pude, né, interferir, porque eu estava como assistente de acusação, mas ele poderia ter argumentado a impossibilidade de fazê-lo e levar essa discussão a nível de habeas corpus. Se ele não conseguir reparar esse dano, que era mais de 1 milhão, se ele ficaria impedido de celebrar o ANPP, já que ele não teria condições financeiras de fazer essa reparação. Segundo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então, o advogado tem que ficar muito atento para saber se aquele bem que o Ministério Público está pedindo que ele renuncie, ou seja, que ele abra mão daquele bem em favor ao patrimônio público, se aquele bem possui relação com o crime. Então, o Ministério Público conseguiu comprovar uma relação desse bem com o delito, para ele estar pedindo no ANPP o perdimento desse bem, né? Renunciar voluntariamente. Senão, tudo isso é margem para negociação. Prestação de serviço à comunidade. E aqui eu entendo que, no caso, quando ele não consegue reparar o dano, o magistrado pode impor a prestação de serviço à comunidade. Nos ANPPs que eu tenho feito, dificilmente eu estou vendo o Ministério Público colocar essa cláusula de prestação de serviço à comunidade. Normalmente ele está colocando a prestação pecuniária, mas a prestação de serviço à comunidade eu não tenho visto muito. Mas existe a previsão: prestação de serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2 terços. Então ainda tem essa questão: olhar a pena mínima e reduzir ela de 1 a 2 terços. Esse vai ser o período de prestação de serviço à comunidade. Então, se for olhar, é um período longo que, se você pensar pena mínima inferior a 4 anos e você reduzir ela em 1 terço, pode dar até mais de 3 anos prestando serviço à comunidade. 4, pagar prestação pecuniária, e essa sim, com muita frequência, eu tenho visto ser aplicada. A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente uma função de proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesionados pelo delito. Então, a prestação pecuniária é algo comum no, nos termos de acordo de ANPP. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração. Aqui dois destaques: proporcional e compatível. Então, eu requerer a suspensão da habilitação de uma pessoa que foi presa por direção embriagada, preenche os requisitos? Preenche. Pena mínima inferior a 4 anos, sem violência, grave ameaça. Então, em tese, preenche. Direção embriagada é uma das causas que a gente mais vê de ANPP no dia a dia.
A suspensão seria do direito de dirigir, seria uma medida que poderia ser aplicada no ANPP, desde que proporcional e compatível. Compatível, nós vimos que é. Agora, ela tem que ser fixada de forma proporcional. Isso tudo é objeto de negociação com o Ministério Público. Lembrando também que é por prazo determinado. Nada de aplicar é, a suspensão de um direito, né, a uma pessoa por prazo indeterminado. É, o principal problema que eu vejo quando a gente trata de ANPP é que, apesar da gente ter importado um instituto com raízes aí, né, no sistema norte-americano, mais desenvolvida pelo sistema norte-americano, o Brasil ele não coloca em pé de igualdade a negociação entre advogado e promotor. Nos Estados Unidos, nós temos em alguns estados que o promotor ele é eleito, então ele presta contas à sociedade. Então, o promotor lá, para ele mover uma ação penal com riscos e se ele vier a perder aquela ação penal, ele é cobrado de uma certa forma do público por ter movido uma ação penal sem provas e desperdiçado dinheiro público. Isso na próxima eleição, isso é usado até mesmo pelos opositores dele. Então, existe essa possibilidade de barganha. Olha, aqui tu não tem prova, aqui se eu for para julgamento eu posso conseguir a absolvição. Então você tem uma margem. E como lá eles buscam reduzir custos, realmente o promotor vai pesar. Olha, eu vou mover esse processo, eu vou gastar tempo do tribunal, tempo dos advogados, tempo advogados da acusação, né? Eu vou gastar recursos públicos para mover essa ação penal, sendo que se eu flexibilizar um pouquinho aqui, essa pessoa confessa e encerra seu processo aqui mesmo. Então, existe uma margem de negociação. No Brasil, infelizmente, nós não vemos consequências para promotores que ajuizam demandas sem fundamento algum. Não existe nenhum tipo de repercussão contra ele na prática. Então, para o Ministério Público, ao fazer o acordo de não persecução penal ou não fazer, a mentalidade ainda não foi modificada. Essa é uma das críticas que eu vejo à forma que o sistema é aplicado. Alguma dúvida até agora? Algum comentário? Pessoal que já atua na prática sobre Não, professor. cláusulas que foram colocadas em ANPP que vocês acharam absurdas? Não? Então vamos continuar. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e as causas de diminuição, no caso concreto. Nós vamos ver ainda que pelo menos a doutrina já se entendeu de como fica. Eu vou aplicar a causa que mais aumenta, a causa que mais diminui, a causa que menos aumenta, a causa que mais diminui, como que fica isso. A lei não foi tão clara, mas nós já temos súmulas em relação a outras matérias similares. Mas o que vocês têm que saber é que, para fins de apurar os 4 anos, eu vou aplicar causas de aumento e causas de diminuição a essa pena. O disposto desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então, quando não cabe a NPP, fora os casos de violência e grave ameaça, que o caput já exclui, fora os casos que a pena mínima é superior a 4 anos, quando que também não cabe? Quando for cabível transação penal. Transação penal é mais benéfica ao acusado do que o ANPP. E nós vamos ver mais para frente o porquê que a transação penal ela é mais benéfica. Mas, enfim, primeiro verifica-se se cabe transação penal. Cabendo transação penal, não cabe a NPP. Se o investigado for reincidente, então a reincidência também impede a celebração do acordo de não persecução penal. Ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, o motivo que o Ministério Público
pode argumentar, e aqui ainda a jurisprudência ainda tem que afinar o que seria esses outros elementos para a conduta habitual, reiterada ou profissional, que impediriam a celebração do ANPP. Então, o que a gente pode cogitar? Várias investigações em andamento pode indicar que uma pessoa é um criminoso habitual ou reiterado. Ele não é reincidente, mas ele tem várias investigações, ou ele tem várias ações penais, ou a investigação por esse fato. Não existe fatos anteriores sendo investigados, mas a investigação por esse fato já indica que ele é um criminoso habitual. Isso tudo tem que ser analisado pelo, pelo Ministério Público e pela defesa, contra-argumentando. Nós ainda não temos jurisprudência pacificada sobre esse tema. E vai demorar para que se tenha uma pacificação. Mas fica aí essa crítica, essa observação. Outro requisito, ter sido agente beneficiado nos 5 últimos anos, né, 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal. Então, se ele não é reincidente, mas ele já fez um ANPP, então ele não poderia fazer outro. Se ele já fez uma transação penal, ele não pode fazer um ANPP em 5 anos, ou se ele foi beneficiado da suspensão condicional do processo. E nenhuma dessas três hipóteses ele é reincidente. Então, não é o caso da aplicação do inciso primeiro. Mas ele foi beneficiado com algum instituto despenalizador, algum instituto de negociação penal. Aqui, me reforça algo que eu já tenho trabalhado e tenho conversado muito com os advogados, que a gente tem que ser muito criterioso, principalmente com a transação penal. Eu vejo muita gente fazendo transação penal, orientando o cliente a fazer transação penal, porque é mais fácil, porque aquilo ali você paga um salário mínimo, muitas vezes, para uma instituição, e aquilo ali encerra um processo, sem você verificar se realmente é, é bom para ele aquela transação penal, se realmente aquele fato não está prescrito. Eu já peguei processos que o advogado fechou transação penal e estava prescrito, ou não tinha os requisitos da ação penal, não tinha a representação da vítima, ou, por exemplo, já tinha operado a decadência. Em casos de queixa-crime, com erros, às vezes na procuração, numa aula de queixa-crime a gente pode verificar isso tudo. Mas esse uso indevido da transação penal, os advogados não estão ainda calculando que você está privando o seu cliente de fazer uma NPP. Ou seja, você pegou algo ali que era muito simples, muito mais, às vezes, fácil de resolver, instruindo aquele TCO e retirando a possibilidade do seu cliente, caso ele venha responder por algo grande, uma pena mínima de 4 anos. Então, tomem cuidado, principalmente com a transação penal. Às vezes a gente gasta ali, não, faz essa transação penal, ou muitas vezes a pessoa é mal instruída no juizado especial, que a gente sabe dos problemas que o juizado especial tem. Ela é mal instruída e fecha uma transação penal, e na hora que você vai ver, a pessoa se vê privada de fazer um acordo de não persecução por um caso realmente sério. Eu vi que a Priscila lançou no chat aí que também já passou por isso. Então, reforça que é algo comum dos advogados que militam aí na área. Vou só continuar aqui. E, por último, a vedação aos crimes de violência doméstica e familiar. Então, crime com violência doméstica e familiar, mesmo não sendo, mesmo a pena sendo inferior a 4 anos, mesmo não sendo caso da restrição pelo caput, né, de infração com violência ou grave ameaça, mas que é aplicado à Lei Maria da Penha, porque quando a gente pensa em Maria da Penha, normalmente a gente pensa em agressões, né? Mas existem outros crimes praticados que podem ter a aplicação da Lei Maria da Penha, que envolve simplesmente questões, por exemplo, patrimoniais, que não tem violência ou grave ameaça. Não cabe aplicação do ANPP também nesses casos onde se aplica a Lei Maria da Penha, tá? Por própria vedação é, do Instituto. Então, não cabe a ANPP
quando se aplica a lei Maria da Penha para violência doméstica e familiar, ou aquela dá uma ampliada contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Tiago, sobre essa questão da condição do sexo feminino, te mandei uma decisão em que fui intimado essa semana. Era de importunação e negaram. Decisão não, parecer. Ótimo, Pri. Condição do sexo feminino e o crime era de importunação. Eu entendo que aqui a lei ela fala contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então não basta a vítima ser mulher. Esse crime tem que estar de alguma forma relacionado à condição do sexo feminino. Eu tenho crime, eu tenho processos, e é o caso real que eu vou trazer para vocês, que a vítima é uma mulher, não é caso de aplicação da Lei Maria da Penha, não é violência e grave ameaça, e o Ministério Público, pelo menos, ainda não sustentou essa barreira de ser crime contra o sexo feminino, contra uma mulher, né? Mas vamos ver como é que ele vai decidir. Pode falar. No caso meu foi o seguinte, era uma importunação sexual e, obviamente, eles não ofereceram, né? E aí eu atravessei uma petição pedindo que fosse oferecido, justifiquei, né? Meu cliente não tinha confessado, mas eu pedi uma audiência específica para isso e caso, né, justificando que a pena era menor de 4 anos. Eles mandaram, até mandei para você É o 241D do ECA? Acho que. Não, não. Importunação é aquele novo que veio. Ah, sim, tá ali Aquele que colado. veio depois daqueles negócios do ônibus lá, Sim, sabe? sim. Se eu não me. Agora eu esqueci, acho que é 200 e. Ai, gente, Não, fugiu sim, aqui. tá ali nos crimes contra a dignidade sexual, no Código Penal Acho que mesmo. é 215 ou Tá. 216, alguma coisa assim. E aí o Ministério Público falou que é impossível por conta de o crime ser pela condição de sexo feminino. Eu entendo que não, porque, né, o próprio crime de importunação sexual, ele não tem uma característica de ser feminina. Lá não fala no próprio caput, no texto dele, não fala, né, nada sobre ser mulher, ser homem, que é um crime sem violência, sem grave ameaça, Sim. né? Até dentro dos crimes sexuais, ele é um dos mais brandos que a gente tem hoje, né? Eu acho que você pode subir com essa matéria. Eu vou fazer isso, mas igual eu te falei, eu fui intimada essa semana. E é tudo muito novo, né? Nessa questão de ANPP, está tudo muito, muito novo para gente achar matéria sobre isso. Uhum. Não, o caso que eu vou apresentar do habeas corpus hoje é um caso próximo, mas não foi utilizada essa argumentação, tá? É um caso em que um homem maior de idade trocava mensagens com uma criança sobre conteúdo sexual. Não houve a prática de outro crime, então não houve compartilhamento de fotos, nudes, nada desse tipo para ter outra tipificação. Tem uma tipificação específica ali no 241D do ECA, que é no sentido de aliciar, de conversar com conotações sexuais e tudo mais. E nesse caso, até agora, eu estou ganhando. O MP recusou na primeira instância e você vai ver que o habeas corpus está dando certo até então. Mas vamos continuar aqui e vamos ver que conclusão que a gente chega. Então, prosseguindo, não cabe, então, violência doméstica familiar, crimes contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Aí fica essa pontuação que nós fizemos agora. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Então, aqui tem a obrigatoriedade da participação do advogado nessa negociação e ao firmar esse ANPP. Como que funciona isso na prática? E aí nós vamos ver aqui nos próximos artigos explicando. Teoricamente, o que deve acontecer? A investigação chega no Ministério Público. O Ministério Público percebe que, em tese, cabe a NPP naquele processo. O que ele deveria fazer? Intima-se o investigado, intima-se esse suspeito, para que ele compareça ao Ministério Público ou em uma audiência virtual, mas com um representante do Ministério Público, acompanhado de advogado, ou não tendo condições de fazer, vai ser acompanhado pela Defensoria Pública ou um defensor dativo, para que ele
inicie-se a negociação com o Ministério Público. Então, você começa a conversar com o Ministério Público para verificar a possibilidade do ANPP, as cláusulas e tudo mais. Fechando isso, vocês fazem uma pré-minuta. Então, vocês fazem como se fosse um pré-acordo. Esse pré-acordo assinado é levado ao judiciário e o juiz vai marcar uma audiência e nessa audiência ele vai confirmar as cláusulas desse ANPP e vai colher a confissão do acusado. Aqui está dando, gente, que a chamada vai encerrar em 15 minutos. Me falaram que não teria limitação por essa plataforma. Se encerrar, a gente abre outra, porque não tem como eu ficar adiando a aula, porque eu não acho uma plataforma que dê para fazer essa chamada. Se alguém souber, até me manda para eu tentar aplicar. Mas se cair, eu abro outra, tá? Não tem problema. Então vamos continuar. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua, primeiro, voluntariedade. Esse acusado está fechando o acordo de livre e espontânea vontade ou ele está sendo pressionado? Lembrando, ele pode estar sendo pressionado não pelo Ministério Público, mas ele pode estar sendo pressionado pelo real autor do fato, que obrigou ele a confessar e livrar eventual responsabilidade desse outro agente. Então, o juiz vai verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor. Então, nesse momento, o Ministério Público não está na sala de audiência, ou ele é retirado da sala de audiência virtual. Fica somente o juiz, defesa e o acusado para verificar a voluntariedade, bem como a legalidade. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com a concordância do investigado e seu defensor. Aqui nós podemos colocar uma crítica, né, ao inadequadas, insuficientes, porque estaria o juiz atuando como se fosse acusação, né, ao julgar que aquela cláusula não, principalmente quando é insuficiente, né? Mas eu já tive casos em que eu pedi para que o magistrado se pronunciasse sobre a abusividade de alguma cláusula. Meu cliente tinha interesse de fazer o ANPP, só que a cláusula que estava sendo colocada pelo Ministério Público era abusiva. O Ministério Público estava exigindo uma prestação pecuniária muito alta, incompatível com o crime e com as condições financeiras do meu cliente. Então, eu provei isso tudo e pedi o juiz para que manifestasse sobre a abusividade da cláusula pecuniária. E aí o juiz pediu, entendeu, né, que estava tendo um abuso e pediu para o Ministério Público readequar conforme as condições econômicas do réu comprovadas pela defesa. Então, é possível a defesa pleitear essa abusividade de alguma cláusula, tá? Agora, a insuficiência realmente me incomoda. Mas existe essa previsão. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juiz da execução. Então, teoricamente, a NPP, enquanto está sendo cumprido, abre-se um processo lá no CEU, né, que é na plataforma de execução, e fica de responsabilidade do juiz de execuções acompanhar isso. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando for realizada, não for realizada a adequação que ele solicitou lá no parágrafo 5º. Então, essa é uma das hipóteses que o juiz pode se recusar a homologar. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação de investigação ou oferecimento de denúncia. Essa recusa na homologação ela tem que ser muito bem fundamentada e aqui vale essa crítica, principalmente se o juiz falar que a cláusula foi insuficiente, porque se ele julgar inadequada
ou abusiva, eu entendo que o processo deve ir para o chefe do MP, e aí esse procurador-geral do Ministério Público pode determinar que outro promotor adeque as cláusulas, tá? Mas isso tudo ainda está sendo muito definido ainda pela jurisprudência. Então, em casos de cláusulas que o juiz entender inadequada e abusiva e está se recusando a homologar, eu entendo que caberia antes esse recurso ao Procurador-Geral do Ministério Público. Continuando. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento, tá? Isso tudo para quê? Da homologação, porque ela pode ser uma parte interessada nessa homologação, principalmente quando tiver cláusulas de reparação do dano. Então, ela vai ter ali um título executivo judicial pela homologação, né, desse acordo, em que ela pode exigir o cumprimento dessa reparação do dano. E do seu descumprimento, para que naquelas hipóteses que que o Ministério Público não ofereça a denúncia, né, no caso de descumprimento, e aí o processo retoma. Então, havendo descumprimento, o Ministério Público não oferecer denúncia, a vítima pode fazer aquela ação penal privada subsidiária da pública. Por isso que tem a intimação dela do descumprimento do ANPP. Descumprida quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juiz para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Então, primeiro vem a primeira condição: o juiz tem que ser comunicado antes do Ministério Público oferecer a denúncia. Nesse ponto, para mim, o artigo é claro. O que faltou ao artigo, e que eu entendo que a jurisprudência vai caminhar nesse sentido, é o acusado, a pessoa que celebrou a NPP, tem que ser intimada. Tem que ser intimada para dizer o porquê não cumpriu, para que ela apresente uma justificativa, uma audiência de justificação, igual nós temos lá na execução penal, por N motivos. Aqui também é o caso. Por que que o senhor não cumpriu com a NPP? E o juiz vai analisar se aquela motivação é justa ou injusta. Sendo injusta, não tem outro caminho, faz a rescisão e o MP vai oferecer a denúncia. Sendo uma fundamentação justa, eu entendo que o juiz deve acolher e deve manter o acordo de não persecução penal. Mas a lei não prevê a necessidade de intimação do acusado para que justifique eventual descumprimento. É uma cláusula, inclusive, que você, como defesa, pode pedir para que seja incluída no ANPP. A ANPP é negociação. Então, você pode pedir para que se inclua uma cláusula em caso de descumprimento, antes de fazer a rescisão, que a defesa seja intimada a se manifestar, sem problema algum. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Então, não cumpriu a NPP, eu não preciso nem fundamentar, né, o porquê que eu não estou oferecendo suspensão condicional do processo. Eu já não vou oferecer em virtude desse descumprimento. O que nós vamos discutir ainda na aula de hoje é: eu vou poder utilizar a confissão dada pelo réu contra ele no processo? Porque eu tenho o depoimento do réu confessando a prática do crime. Ele não cumpriu a NPP. Eu vou para o processo, vai ter denúncia. Eu vou poder utilizar essa confissão feita judicialmente com um advogado, com um juiz, contra o réu ou não? Esse é um questionamento que a jurisprudência ainda tem que resolver. A celebração do acordo de não persecução penal não constará no registro na certidão de antecedentes criminais, exceto para fins de verificar se a pessoa já fez a NPP antes ou não, mas não consta na certidão de antecedentes criminais. E cumprir integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. E aqui é o que marca a característica do Instituto. A celebração do acordo de não persecução penal e o seu cumprimento é uma causa de extinção da punibilidade. Isso faz total diferença.
principalmente quando vamos olhar se o Instituto retroage ou não retroage aos casos anteriores ao pacote anticrime. E aí essa discussão a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas a natureza dele é uma causa de extinção da punibilidade. Então, naquele rol que nós temos lá, a morte, a prescrição, a decadência, o cumprimento da pena, agora nós temos, não está lá, mas a lei prevê que é uma causa de extinção da punibilidade. Nos casos de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28. Então, vai ser distribuído aí para o que a gente brinca chamando que é o Ministério Público de segunda instância, e a segunda instância do Ministério Público vai verificar se aquele promotor está certo ou errado ao recusar o ANPP. Feita a leitura, então, de todos os artigos, vamos para a parte mais prática. Primeiro que eu tenho que fazer com vocês é a distinção dos institutos. Então, o que é transação, o que é suspensão, o que é ANPP. Só para ficar fácil para vocês, eu coloquei essa tabelinha. Então, tem transação penal, primeiro requisito, pena máxima igual ou inferior a 2 anos. A máxima igual ou inferior a 2 anos. Já no ANPP, é a pena mínima prevista para o crime, que tem que ser inferior a 4 anos. Então, uma diferença muito grande. A suspensão condicional está ali no meio, né? Pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Na transação penal, a pessoa tem que ser primária e ter bons antecedentes. Na suspensão, tem que ser primário. Ou seja, ela pode não ter bons antecedentes no sentido de estar respondendo a outras investigações penais, mas ela não pode estar sendo processada por outro crime. Já no ANPP, a pessoa tem que ser primária, tem que ter bons antecedentes e não ser cabível transação penal, mas ela, em tese, poderia estar sendo processada por outros crimes. Na transação penal, não pode ter sido beneficiado por transação penal nos últimos 5 anos. No ANPP, não pode ter sido beneficiado nem por ANPP, nem por transação, nem por suspensão condicional. Retroatividade. A retroatividade do ANPP dominou os nossos tribunais superiores nos últimos anos. Então, se a gente pensar que o Instituto começou a ser aplicado em 2020, somente agora, em 2023, nós tivemos, entre aspas, uma pacificação do entendimento. Então, o primeiro ponto que os tribunais tiveram que enfrentar foi sobre a retroatividade. Os casos, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, ele poderia ser aplicado aos processos que estivessem em andamento? Já tem denúncia oferecida, porque a gente viu que é um instituto pré-processual, né, pela própria lei, é antes da denúncia. Mas eu já tenho denúncia oferecida, entrou em vigor agora o ANPP, o meu cliente preenche todos os requisitos, só que o processo já está em andamento. E aí, cabe a ANPP ou não cabe a ANPP? Retroage ou não retroage aos casos em que a denúncia já tem sido oferecida? Esse foi um dos enfrentamentos. E, inicialmente, a jurisprudência entendeu que não cabe. Não cabia a ANPP para os casos em que a denúncia já tinha sido recebida. Aí, a primeira flexibilização que eles tiveram foi: cabe à ANPP nos casos onde, mesmo a data da infração sendo anterior ao acordo ou ao pacote anticrime, ainda não tem denúncia. Ou seja, estava na fase de investigação quando a lei entrou em vigor. Aí, nesses casos, em que ainda não tinha denúncia, mesmo a data do fato sendo anterior ao pacote anticrime, passou-se a admitir o ANPP. E aí nós vamos ver aqui um pouco sobre essa evolução histórica. Aqui eu já deixei de cara o meu entendimento. Ao criar uma causa extintiva da punibilidade, o ANPP adquiriu natureza mista de norma processual e norma penal. É uma norma mista. Sendo assim,
deve retroagir para beneficiar o agente, está lá no artigo 5º da Constituição. Então, como a reunião encerrou, vamos dar aí uns 5 minutos, não precisa nem 5 minutos, uns 2 minutinhos só para o pessoal voltar. Então, vamos continuar. Eu vou aceitando o pessoal à medida que for aparecendo, e se cair, a gente continua de novo. Vamos lá. Então, é um instituto que é uma norma processual e norma penal, uma norma mista, que deve retroagir porque beneficia os acusados. Isso, para mim, era algo óbvio. É óbvio que essa norma ela é mais favorável e que ela deveria retroagir. Só que, às vezes, o óbvio precisa ser trabalhado e dito, principalmente nos tribunais superiores. Então, por mais que toda a doutrina, e aqui eu deixo para vocês, depois, quando eu disponibilizar o PDF, vai ter todo o material para vocês. Toda a doutrina, como Auri Lopes Júnior, Gustavo Henrique Badaró, entre outros, traziam que o Instituto deveria retroagir, sim. O que a gente deveria estar discutindo era a extensão em que se retroage, não se vai retroagir ou não vai retroagir. Isso é óbvio que tem que retroagir. O que que eu quero dizer com isso? O que a gente deveria estar discutindo era, em sua amplitude máxima, o ANPP ele poderia retroagir para os casos em que a pessoa que já transitou em julgado, que a pessoa está cumprindo pena, ou não poderia, porque eu entendo que é uma norma penal favorável. A norma penal favorável, ela retroage inclusive aos que estão cumprindo pena. Então, o que eu defendo é que deveria retroagir inclusive para aqueles que já têm sentença penal transitada em julgado. Nós vamos ver até que ponto que a jurisprudência chegou. E isso, assim, foi muito difícil chegar nesse ponto. Mas houve um avanço. Mas, ainda assim, eu entendo que a amplitude tinha que ser maior ainda do que a atual jurisprudência está dando. Então, eu separei aqui para vocês alguns casos, quando a gente chama de lead cases, são esses casos emblemáticos, né? Então, primeiro, negava-se tudo. Nega-se, não cabe a NPP, não cabe a NPP a caso em andamento, não cabe a NPP em caso em andamento, até que começa a vir um ou outro habeas corpus de forma isolada, concedendo. Isso é péssimo para a advocacia, porque você fica refém de que qual ministro que vai cair o seu habeas corpus. Até que o ministro Gilmar Mendes afeta a matéria ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Quando ele afeta o tema a matéria ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ele faz os seguintes questionamentos a serem respondidos pelo STF. O ANPP
pode ser oferecido em processos já em curso, quando do surgimento do pacote anticrime? Qual é a natureza da norma inserida no artigo 28 do Código de Processo Penal? Eu acho que está claro, é uma causa instintiva da punibilidade, uma norma penal, ou no máximo uma norma mista. É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? É esses questionamentos que ele faz. E, em consequência, ele faz outros questionamentos. É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP, mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou no processo, caso confirme que pode ser retroagido, né, aos casos em andamento, o ANPP? Então, quer enfrentar duas coisas. Primeiro, se retroage ou não retroage aos casos anteriores. Segundo, se precisa ou não precisa de confissão. O Gilmar Mendes afetou isso, só que começa a enxurrada de habeas corpus, principalmente depois que o Gilmar Mendes afete só ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E aqui começamos a ver alguns ministros, antes de mostrar isso, eu mostrei este baixo. Alguns outros ministros que começam a conceder em virtude de conveniências. Por exemplo, em 2022, o STF concede porque estava na iminência de prescrever. Ou seja, o caso estava na iminência de prescrever, então o ministro Roberto Barroso fala, embora entenda pelo não cabimento do ANPP, após o recebimento da denúncia, ele fala que o caso já está quase prescrevendo, então que poderia. Ou seja, quando convém para acusação, pró-Estado, né, pró-sistema, pró-acusação, né, pró-MP, eles estavam definindo. Aí começa a vir algumas manifestações isoladas ainda, ministro Fachin falando que entendia que poderia, de forma isolada, e o STJ, que é a principal casa ali de matéria penal, né? A gente que advoga no criminal sabe que dificilmente uma matéria para no STF, mas que muitas vezes ela vai cair no STJ. O STJ sempre negando, inclusive ministros que têm uma posição muito pró-defesa, por exemplo, o ministro Schietti, negando a NPP, falando que não retroage, não retroage, não retroage. Até que, aqui, gente, eu não fiz um apanhado para ter, como diz, convicção do que eu estou falando. Mas a primeira vez que se tem notícia, por assim dizer, do Ministério Público Federal mudar o seu posicionamento. Ou seja, em um parecer, o Ministério Público Federal, lá no STJ, manifesta pela possibilidade de aplicação do ANPP e retroagir porque era benéfico ao réu. Então começa a mudança de posicionamento do Ministério Público Federal. E aí o ministro Roberto Schietti até fala isso durante uma das sessões. A sexta turma, sob relatoria do ministro Schietti, negou mais uma vez o pedido, mas a verdade é que os tribunais superiores, as turmas criminais do STJ em especial, têm ficado em uma cruzilhada. Como que nós não vamos permitir o acordo de não persecução penal previsto em lei, quando o próprio Dominus Lit, né, o próprio titular da ação penal, é favorável à sua realização? Ou seja, o próprio MP está manifestando favorável, como que nós não vamos conseguir segurar essa pressão e vamos ter que ceder. Aí lá na frente acabaram cedendo, tá? Então, assim, nós temos depois o STF, de forma mais pacificada, reconhecendo a possibilidade de retroagir. Aí o STJ começa também a, a retroagir, permitir a aplicação retroagindo. Então, hoje eu posso dizer que a matéria está mais pacificada, hoje é mais tranquilo e posso afirmar que cabe sim o ANPP nos casos, mesmo após o pacote anticrime, mesmo antes do pacote anticrime, nos casos que estavam em andamento. O que se tem de questionamento ainda é se cabe aos casos em que já tem o trânsito em julgado. Mas não tendo trânsito em julgado, hoje está pacífico, em 2023, está tranquilo,
que cabe à NPP, mesmo que a denúncia seja anterior ao pacote de crime, tá? É, Aqui nós vamos ter um ou outro caso, tá vendo? Aplicação retroativa, mesmo após o trânsito julgado, mas é muito pouco. Sobre a retroatividade, também eu separei aqui para vocês que o Ministério Público já tinha uma orientação lá de 2018, tá? Que aplicava o acordo de não persecução penal naquela modalidade que eu expliquei para vocês que tinha na resolução aos processos, mesmo antes da edição da resolução. Então, ele já entendia que retroagia lá. Também nós temos aqui esses enunciados, aqui já após o pacote anticrime, e já versavam também sobre a possibilidade de retroagir. Processo em andamento iniciado antes do pacote anticrime. Aqui nós temos aqui os julgados que marcaram essa transição. Então, a acordo de não persecução penal é aplicável também aos processos iniciados em data anterior à vigência da lei do pacote anticrime, né? Desde que ainda não transitados em julgados. Aí eles começaram a colocar essa ressalva, não transitado em julgado. Aí eu apresento esses julgados para vocês, depois vocês dão uma olhada com calma. Aqui um julgado que concede, inclusive, de ofício em habeas corpus, ou seja, ao analisar o habeas corpus, o ministro Fachin percebe que poderia ser caso de aplicação da NPP e concede de ofício a ordem para que o Ministério Público analise possibilidade, enquanto não transitar em julgado. Aí nós temos aqui decisões do STF, ministro Fachin e Nunes Marques, reconhecendo que enquanto não transita em julgado, cabe o ANPP. Aí eles já derrubam aquele marco ali da data do oferecimento da denúncia. Possibilidade de acolhimento em teses, mesmo sem pré-questionamento. Essa jurisprudência aqui eu guardo. Por quê? Porque às vezes você está com um processo em grau recursal, ou seja, não transitou em julgado, está em grau recursal, mas você não tinha alegado essa tese. E aí você alega essa tese justamente na hora de ir para o Tribunal Superior. Eles poderiam barrar, falando que você não pré-questionou essa matéria desde a primeira instância. Segundo esse habeas corpus, não. Não precisa de pré-questionamento para alegar a aplicação do ANPP. Então, essa jurisprudência é muito boa para quem advoga aí e está com processo, ou pega processo, né, em grau recursal, que caberia o ANPP, mas essa matéria não foi debatida antes. Aqui nós temos algumas jurisprudências que trazem a possibilidade do ANPP, mesmo após o trânsito julgado, aqui principalmente do André Mendonça, trazendo a possibilidade de aplicação do ANPP em casos transitados em julgado. Essas jurisprudências ainda são raras. Aqui ainda não está pacificado. O que está pacificado é só que pode, desde que seja antes do trânsito julgado. Pode retroagir desde que seja antes do trânsito julgado. Agora, uma decisão interessante também é esse HC, onde que suspendeu os efeitos da condenação até que seja analisado se cabe ou não cabe o ANPP. Então, se você tem ali um processo que transitou em julgado ou está para transitar em julgado, você pode fazer um HC para que o tribunal suspenda os efeitos da condenação até que seja decidido se, naquele caso, vai retroagir ou não vai retroagir o ANPP. Para quem atua em execução, é uma linha de raciocínio, né? Seu cliente foi intimado agora, ou agora que se cumpriu um mandado de prisão, ou intimou ele para cumprir uma pena de um crime em que, se tivesse o ANPP lá atrás, ele faria jus. Aí você faz o HC para suspender a execução dele enquanto verifica-se a necessidade, verifica-se a retroatividade do ANPP. Outra barreira também que os advogados começaram a encontrar era que o MP começava a argumentar falando o quê? Quando que eu exijo a confissão? Quando que eu tenho que exigir a confissão? A confissão, a pessoa já tem que ter confessado na delegacia?
A pessoa já tem que ter confessado no processo, nesses casos em que eu vou aplicar de forma retroativa, ou a confissão é na audiência de homologação do ANPP. Aqui o que se entende em jurisprudência é que a confissão ela é na audiência do ANPP. E não, eu não posso exigir que a pessoa tenha confessado na delegacia. Então, se vocês pegarem num processo o Ministério Público recusando a ANPP e colocou lá, deixe de oferecer o acordo de não persecução penal, visto que o acusado não confessou na delegacia e ofereceu a denúncia, essa fundamentação ela é entendida como inidônea pelos tribunais, não é válida. A confissão ela não tem que ser exigida dele antes da celebração do ANPP. Dúvidas? Aqui eu trago algumas doutrinas que vão trazer justamente essa questão de quando que a confissão tem que ser dada e enunciados também que já foram editados sobre essa questão de quando que tem que ter a confissão. Um problema que nós, advogados, enfrentamos muito na prática é o meu cliente faz jus ao NPP. O Ministério Público simplesmente não oferece ou apresenta uma fundamentação, uma recusa imotivada, uma recusa que não é válida. Como que eu devo agir frente a essas situações? Então, onde o MP simplesmente não oferece o ANPP e já denuncia o seu cliente, ou nos casos em que ele até apresenta uma recusa, mas essa recusa ela não tem fundamentação, ela não é fundamentada. E aqui vale todas essas críticas que eu já fiz. Deixe de oferecer o ANPP porque a lei não retroage. Nós já vimos que tem jurisprudência pacificada que a lei retroage, então a motivação dele foi inidônea. Ou deixe de oferecer o ANPP porque a pessoa não confessou na delegacia. Também é esse caso que eu estou tratando com vocês. Recusa imotivada. Nós temos o enunciado 32 da Jornada de Direito Penal e Processual Penal, em que já se estipulava, lá quando saiu a lei, que a recusa tem que ser fundamentada. O dever de fundamentação, ele não é só do juiz. O Ministério Público também tem que fundamentar as suas decisões, principalmente quando a sua decisão, que é uma decisão, não oferecer o ANPP, implica em restrição de um direito do acusado, que é a sua extinção da punibilidade. Então, se ele está recusando, ele tem que fundamentar o porquê. Até porque, senão, como que eu vou recorrer se não tiver, se eu não tiver a fundamentação do Ministério Público? É uma questão óbvia. Como que eu vou contra-argumentar aquela decisão se eu não tenho a fundamentação adequada? O que a jurisprudência tem falado? Não oferecimento tempestivo, ou seja, o Ministério Público não ofereceu a denúncia no momento processual correto. O acusado preenche os requisitos, mas o MP não ofereceu. O que o STJ tem dito? É causa de nulidade. Se ele não ofereceu de forma tempestiva o ANPP, é uma causa de nulidade processual. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que isso vai ocasionar. Ou uma recusa indevida. Olha só, a recusa no oferecimento do ANPP deve ser realizada de forma fundamentada pelo parquet. Então, nós temos várias jurisprudências que o Ministério Público tem que fundamentar. Do STF aqui também, ó. Mesmo tendo sido a peça acusatória ofertada durante a vigência da nova lei, inexiste decisão fundamentada quanto à recusa no oferecimento. Ou seja, já é pós-pacote de crime, então, ou seja, não tem nem dúvida se retroage ou não retroage, mas o Ministério Público simplesmente oferece denúncia e não diz o porquê e não tem o ANPP. Aqui, nesse caso, também é causa de nulidade. É causa de nulidade por quê? E o que eu vou anular? Eu vou anular o processo inteiro. Eu vou anular todos os atos após o recebimento da denúncia. Por quê? Não é caso de
Se ter a denúncia, não era nem para ter a denúncia. Por que que eu vou validar atos instrutórios se não era nem para ter a denúncia? Então, é uma falta de justa causa. Ela pode ser superveniente, ou seja, após o recebimento da denúncia, o MP verificou o problema e resolveu oferecer o ANPP. Então, essa parte é muito importante, gente, para o raciocínio que eu vou fazer lá na frente. Você tem o Ministério Público, no seu processo, resolvendo oferecer o ANPP. Por vários motivos. Ou porque ele esqueceu e não ofereceu, que é esses casos que a gente falou agora, do não oferecimento tempestivo. Então, vamos supor, lá na sua resposta à acusação, você falou, olha, MP, você não ofereceu o ANPP. Você tinha que ter oferecido o ANPP. Aí o Ministério Público percebe e fala, é verdade, não ofereceu o ANPP, está aqui a proposta de ANPP. Então, o oferecimento após o recebimento da denúncia, ou nos casos em que você alegou, aplica-se o acordo de não persecução penal, a jurisprudência já pacificou que aplica-se aos casos em que anteriores ao pacote anticrime, e agora o Ministério Público resolveu oferecer o ANPP, ou seja, mesmo naqueles casos em que já tem instrução até e que cabe o ANPP. O que nós temos que ter em mente é que ocorreu uma superveniência de falta de justa causa. Há o Ministério Público não tem por que mover aquele processo. E se isso ocasiona a nulidade, ocasiona-se a nulidade, inclusive, do recebimento da denúncia. Sendo reconhecido a falta de justa causa para aquela ação penal, toda a instrução é anulada, inclusive o recebimento da denúncia. Com isso, nós não temos mais um marco temporal da prescrição. Então, nós temos, inclusive, a possibilidade de MP, era para você ter oferecido o ANPP. Você não ofereceu? Agora você quer oferecer? Não. Agora nós vamos anular tudo, inclusive o recebimento da denúncia, para discutir o ANPP. Se o acusado vai querer ou não vai querer. E com essa nulidade, inclusive do recebimento da denúncia, você pode ter a prescrição. Vocês conseguiram entender essa linha de raciocínio? Isso tudo você já tem base na jurisprudência para alegar. Anula o processo desde o exercício da ação penal. Aqui nós temos o Gilmar Mendes falando isso. A ministra Tereza falando que é causa de nulidade absoluta o não oferecimento na época certa, e com isso você anula, inclusive, o recebimento da denúncia. Eu costumo colocar esse entendimento aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é um pouquinho mais antigo, mas ele é muito, eu falo que é muita coragem do juiz. O juiz, ele rejeitou a denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz rejeitou, falou, não, porque você não me justificou por que não ofereceu a NPP. Então eu estou rejeitando a denúncia. Isso é um ato de muita coragem do magistrado, né? Porque a gente sabe que é de senso quem age assim. E o Tribunal de Justiça validou. O Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele falou, realmente, o Ministério Público não fundamentou o porquê que não ofereceu a NPP, então não tem que receber denúncia. Então, quando eu pego para fazer a resposta à acusação em um caso que cabia a NPP, primeira coisa que eu alego é rejeição da denúncia por falta de justa causa. Dúvidas? Priscila? Não? Não, professor. Beleza. Tranquilo aqui, Thiago. Então tá. Outro tema polêmico é o recurso interno ao Ministério Público. O Ministério Público foi lá e rejeitou, falou que não lhe ofereceu meu ANPP. E aqui, independente de qual fase que seja, tá, gente? Seja ele na pré-processual ou na processual. Igual, acabei de dar o exemplo. Na resposta à acusação, você foi lá e falou: cadê o ANPP? Cadê a fundamentação que não foi feita? Por que não tem ANPP nesse processo? O Ministério Público dá uma argumentação e você resolve fazer aquele recurso interno para o Ministério Público, né? Para que seja revisto pelo MP de segunda instância. Não cabe o magistrado analisar se tem que ser mandado ou não tem que ser mandado.
Aqui, lá atrás, no início, nós tínhamos até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais falando o seguinte: não sendo o caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, ou seja, não sendo o caso de que a lei proíbe o ANPP, tem que ser mandado para o controle do Ministério Público, tem que ser mandado para a instância superior do Ministério Público. Não cabe ao juiz ficar discutindo se a decisão do promotor está certa ou está errada. Tem que ser mandado. Pronto, e acabou. Não cabe ao magistrado ficar. O Ministério Público está certo, realmente ele é um. Não cabe a NPP nesse caso porque ele não confessou, ou não cabe a NPP porque ele não aplica de forma retroativa, ou não cabe a NPP porque ficou configurado que ele é um criminoso habitual. Não, a defesa recorreu, tem que ser mandado para a segunda instância, e é do MP, né? E aqui nós temos decisão do Gilmar Mendes, Nunes Marques, falando que não cabe aqui, ó. Vou ler aqui do Gilmar Mendes. Se o investigado assim o requerer, o juiz deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público. Aqui também, ó. Artigo 28. Se aplica retroativamente às investigações criminais, salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no artigo 28 do diploma penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo, tá? Então, eu falo que quando o MP não oferece, eu alego e ele insiste em não oferecer, é o melhor para mim, porque ainda aqui eu já ganho tempo no processo, ainda mais se o cliente estiver solto. Eu vou mandar ir para a segunda instância do MP. Tranquilos? Aqui é porque. Tiago, Oi, vai falando. neste caso aí, que o MP se recusou a oferecer, né? E aí você sobe com isso. Se tiver audiência marcada, suspende? Qual que é o procedimento neste caso? Nesse caso aqui, que você está falando do recurso para o MP, dentro Isso. do próprio MP, né? O que prevê é que os autos vão. Você pode ver que o artigo fala que os autos vão à segunda instância. Se os autos estão lá, não tem como o juiz instruir. Se eu voltar à mentalidade dos autos físicos, não tem nem autos aqui. Então eu entendo que tem que suspender. E eu acho que nesse caso, com HC, você consegue uma liminar fácil para suspender. Olha, eu estou discutindo aqui ainda se é caso ou não é caso de NPP. Nós vamos instruir para que essa ação penal, se der que cabe ao NPP, ela vai ser nula. Neste caso, geralmente na sua prática, você faz para o MP, né, para a segunda instância do MP, e concomitante o habeas corpus, porque eu acredito que o habeas corpus, se você for direto nele, eles vão falar que foi supressão de instância, né? Não, porque a supressão de instância não cabe, porque eu já aleguei para o juiz de primeira instância. Mesmo sendo o caminho, sendo o órgão do Ministério Público. Não, mas aqui tem jurisprudência que vai falar que eu não é uma via administrativa. Então, eu não preciso esgotar a via administrativa, só há supressão de instância judicial. Então, eu só tenho que ter alegado a matéria em primeira instância. Entendi. Então, se eu alego na resposta à acusação, o MP fala, não vou oferecer, e o juiz fala, ratifica o recebimento, pronto, ele já decidiu. Ele já falou que rejeitou a minha preliminar. Então, já estou subindo com habeas corpus e não tem supressão de instância. O caso que eu vou apresentar para vocês hoje foi assim, eu não fiz o recurso para o MP. E o seu pedido foi o quê no habeas corpus? Eu vou mostrar o habeas corpus. Tá, fiquei curiosa agora. Então, entendido essa parte, recurso interno no MP. Agora vem uma outra discussão. É uma série de discussões que nós estamos tendo, analisando o Instituto, né? Então, uma outra discussão que eu tenho, e algo que eu tenho brigado muito, quem atua aqui na prática sabe. Priscila, eu sei que você atua, então vou fazer a pergunta para você. Você já viu o Ministério Público oferecer denúncia por tráfico privilegiado? Não. Geralmente, as mais recente agora, as denúncias têm vindo já com essa manifestação, que não é caso de ANPP. Mas você nunca pegou uma denúncia, denuncio por tráfico privilegiado. Sempre é denuncio por tráfico. Sempre por tráfico. E o privilegiado é a defesa que lute e vai ganhar na sentença. Exatamente. Mas se a sentença reconhece que é tráfico privilegiado,
Você concorda que esse tráfico privilegiado, ele era privilegiado desde o fato? A sentença só declarou aquilo, que o MP agiu errado, que o MP agiu em excesso de acusação, o MP acusou mais do que deveria, e a sentença já reconheceu isso, e mais, essa sentença já transitou em julgado com o MP. Ou seja, o MP concordou que era tráfico privilegiado. Então nós vamos ter que aplicar o NPP. Essa era uma briga que eu tinha desde que o Instituto saiu. Cabe a NPP em casos de desclassificação ou de emendatio libere ou mutatio libere, ou seja, houve uma alteração da circunstância fática ou da descrição jurídica ou uma desclassificação. E agora, com o novo cenário processual, cabe ao NPP, é porque esse NPP cabia desde o início. Então, se não cabia o ANPP, porque somando-se as penas mínimas, ultrapassava um mínimo de 4 anos e o juiz absolveu um crime, o crime que sobrou cabe à ANPP. Essa que tem que ser, esse é um entendimento óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, para quem precisa disso, nós temos jurisprudência. Assim, aqui o ministro de Suíno Risato, do STJ. Assim, nos casos em que houve a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito, seja por emendatio ou mutatio, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pela lei do ANPP, torna-se cabível o instituto. Então, advogados, muita atenção. Seu cliente foi condenado por tráfico privilegiado, alegue que caberia o ANPP. Na verdade, eu costumo fazer o seguinte: eu já alego na resposta à acusação. Eu já viro na resposta à acusação e falo: Ministério Público está denunciando por tráfico. Tráfico, simples. Tráfico. Essa pessoa é primária, não tem antecedentes, não tem nenhuma prova que se dedica à organização criminosa. Aqui provavelmente vai dar o privilegiado. Oferece o ANPP para ele. Não é crime de violência ou grave ameaça. Oferece o ANPP. O Ministério Público vai falar: não, a pena do tráfico é superior. A pena mínima do tráfico é superior, é 5 anos. Então, não vou oferecer o NPP. Mas você pontuou a nulidade. Você fala, na sua primeira fala, na resposta à acusação, você já falou que era privilegiado. Mas o Ministério Público não reconheceu. Então, quando chegar lá na sentença, que o juiz der o privilegiado e mais transitar em julgado para o MP, você alega em preliminar de apelação. Cadê meu ANPP? Que eu falei lá atrás que cabia e vocês não me deram. Agora transitou em julgado com o Ministério Público, ou seja, nem o Ministério Público discute mais se era privilegiado ou não era privilegiado. E a lei fala que eu tenho que aplicar as causas de diminuição. Você me negou a aplicação da causa de diminuição que eu apontei. Então agora, vamos lá, vamos negociar, vamos fazer o NPP. É essa argumentação que vocês têm que traçar, tá? Fiquem bastante atentos em relação a isso. Causa de diminuição e causa de aumento, aqui nós temos o enunciado 29 também, sobre a NPP, falando que você vai considerar, é, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, na linha do que já dispunha as súmulas do artigo, as súmulas, né, 243 e 723 do STF, do STJ e do STF. O que isso quer dizer? Aqui nas palavras do professor Auri Lopes Júnior. Deste modo, para se saber se o investigado tem direito ao NPP, quando o crime tiver causa de aumento ou causa de diminuição variável, ou seja, naqueles casos, não é aqueles casos que a própria lei fala assim, a pena será aumentada em 1/3, mas quando ela fala, a pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade, ou vai ser diminuída de 1/6 a 2/3, enfim, é variável o aumento e diminuição? Como que eu vou calcular isso? Você vai levar em conta, lá atrás, para fins, se cabe ou não cabe a NPP. A causa de aumento, a fração que menos aumentar. E a pena mínima, a causa que menos, a causa de diminuição,
que mais diminuir. Então, eu vou verificar. Nesse caso aqui, eu estou olhando a pena mínima. Eu vou aplicar uma causa de aumento. Qual que é o máximo que esse aumento vai ter? É X? Ainda está menos que 4 anos? Ainda está menos que 4 anos. Cabe a NPP. Ou, essa pena é de 5 anos, mas tem uma causa de diminuição, lá no tráfico, a hipótese do tráfico. Eu aplicando a causa que menos diminui, ainda assim, é, eu aplica, pegando a pena mínima, aplicando a causa que menos diminui, vai dar menos que 4 anos? Vai. Então cabe ao NPP. Você sempre olha o pior cenário para o réu. Olhando o pior cenário para o réu da causa de diminuição ou da causa de aumento, preencheu o requisito dos 4 anos? Preencheu. Então, caberia o ANPP. Nós vimos lá também que a lei impõe outros impedimentos, como não ter suspensão condicional, transação penal. Lembrando que existe um limite ali temporal, né, de 5 anos. Aqui eu tenho um julgado em que a pessoa tinha feito uma suspensão condicional do processo, mas já tinha mais de 5 anos, então não era barreira para fazer o ANPP. É só porque, caso vocês precisarem, vocês têm essa jurisprudência. Lembrando que, pelo esse sistema do Notion, quando vocês clicarem aqui, ó, na jurisprudência, ele vai abrir a página com a integralidade, tá? Vai ficar fácil para vocês. No PDF que eu gerar, eu acho que vai com esses links também. Aqui tem um outro tópico de consequências indiretas. Thiago, então a NPP é mil maravilhas. Então eu não tenho nem que pensar. Quando der para fazer o NPP, eu faço. Não, toma cuidado. E o advogado criminalista tem dificuldade em pensar em consequências em outras áreas. Cuidado, porque ao você celebrar o ANPP, o seu cliente tem que confessar o fato. E com aquela confissão, pode ter consequências em outras esferas. Você pode ter uma consequência trabalhista, você pode ter uma consequência de indenização na esfera civil. E aí não se discute se você tem a confissão da pessoa. Então, tomem cuidado ao orientar o cliente a fazer o NPP, principalmente se tiver reflexo em outras áreas do direito. Mas existem outras consequências indiretas. Vamos lá. Aqui é se o investigado, a possibilidade do investigado que aceitou a NPP ser testemunha contra o seu cliente num outro processo. Então, imaginemos, eu tenho um processo em que não cabia a NPP para o meu cliente, ou meu cliente não aceitou a NPP, e agora o Correio, que aceitou a NPP e que cabia a NPP para ele, está sendo arrolado no meu processo como testemunha. E aí, o que nós temos de jurisprudência é, a despeito de um Correio não ter sido denunciado por ter feito a NPP, inexiste o impedimento para sua oitiva como informante, mas não como testemunha. Ou seja, ele não vai poder ser ouvido como testemunha, ele vai poder ser ouvido como informante, mesmo tendo feito a NPP. Coloquei essa jurisprudência aqui de amarelo, também costumo classificar no meu note por cor assim, porque a gente sabe que na prática, no penal, quando é para prejudicar o réu, pouco importa se é informante ou testemunha. O valor para pesar, para condenar é o mesmo. Outra questão é a impossibilidade de se usar a confissão no caso de descumprimento. Lembra que eu falei que ia tratar dessa hipótese? Então, meu cliente fez o ANPP, confessou perante o juiz, com defensor participando do ato, ele descumpriu a ANPP. E agora o promotor quer usar o vídeo da confissão dele na audiência do ANPP contra ele nessa denúncia que veio agora. O que eu entendo, e aqui trazendo também o posicionamento do professor Ari Lopes Júnior, é que nós não temos uma previsão legal clara, mas nós temos algo parecido em outra lei. O Instituto do ANPP, ele é muito similar ao Instituto da Delação Premiada. E lá na lei que vai tratar da delação premiada, nós temos que quando a delação premiada for desfeita, ou seja,
o réu não cumpriu, ou descobriu que ele omitiu alguma informação do Ministério Público, enfim, alguma situação em que a delação premiada vai ser desfeita. Lá nós temos a previsão. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, ou esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Lá nós temos é mínimo, né? Mas nós temos ali uma previsão legal que, se o ANPP não for concretizado por conta do celebrante, e aqui o celebrante, o MP, ou seja, vamos lá, o MP chama seu cliente para ir lá no Ministério Público e fala: vamos fazer um NPP? Vamos. Então confessa. E aí seu cliente confessou a prática do fato. Antes de se homologar, aqui tratando da delação premiada, antes de ter a homologação ou efetivada a delação, o MP dá causa para que aquilo não ocorra. Ou seja, ele chega lá e muda de ideia, ou chega lá e ele quer impor uma outra cláusula e seu cliente passa a não aceitar. Lá já temos a previsão de que não poderia ser utilizada a confissão dele para outra finalidade. E lá os doutrinadores já apontavam, falando que mesmo em caso de descumprimento, a confissão dele não poderia ser utilizada no processo, que deveria se buscar novas provas, mas não aquela confissão apresentada. Eu entendo que o correto é a jurisprudência caminhar também nesse sentido, de que do não aproveitamento dessa confissão. Mas, como disse, é tudo muito novo. O último ponto, antes de ir para algumas peças de prática, é que a NPP cabe na ação penal privada. Eu ainda não vi jurisprudência sobre se cabe ou não cabe, principalmente tribunais superiores. Eu não vi eles se manifestando se cabe ou não cabe a NPP em ação penal privada, mas eu entendo que cabe. Então, não sendo hipótese de transação penal, ou seja, a pena ali, né? E lembrando-se, quando você tem várias condutas imputadas, você tem que somar aquelas penas ou aplicar causas de aumento. Então, imaginemos que nós temos uma série de injúrias, calúnias, difamações que se somaram naquela ação penal, e com isso a pena mínima passou dos 4 anos. Enfim, qualquer ação penal privada em que não cabe a transação penal, como eu falei, 4 anos, mais 2 anos. Não cabe mais a transação penal, porque a pena superou o limite da transação penal. Caberia o ANPP? Caberia. Se preencher os outros requisitos, caberia a ANPP mesmo na ação penal privada. E aí, como que funcionaria isso? Na audiência preliminar, que já tem, né, da composição civil no juizado especial, não chegando a uma composição civil, não é caso de transação penal, o Ministério Público oferece o ANPP para o querelado, sem problema nenhum. Então, eu vejo a possibilidade, sim, a doutrina também, de oferecimento de ANPP em ação penal privada. Agora, eu trouxe para vocês aqui 2 modelos de ANPP. Aqui, me desculpem quem trabalha na promotoria de Betim, mas é o exemplo que eu vou usar. E vamos criticar esse ANPP. Então, aqui nós temos um ANPP, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, Ministério Público, acordo de não persecução penal, né? O Ministério Público, aqui eu suprimi os dados da pessoa, formalizaram e firmam, a partir da proposta do Ministério Público, aceita pelo indiciado e seu defensor, o presente acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28A do Código de Processo Penal, conforme as seguintes cláusulas. Então, vamos ver o que a gente identifica aqui, diz acerto ou erro do Ministério Público, diante do que a gente estudou hoje. O Ministério Público, entendendo, atendendo ao disposto do artigo 28A, parágrafo 1º, firma opinião de delito, ou seja, firma acusação em relação aos fatos investigados nos autos, dando o indiciado como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, ele identificou certinho o crime
Infração penal esta que, consideradas todas as circunstâncias, autoriza a celebração do acordo. O Ministério Público entende que a celebração e cumprimento deste acordo, em todas as suas cláusulas, são medidas necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime praticado. Ok? O indiciado, de forma livre e voluntária, mas como condição para a celebração do acordo, confessa a prática do crime, conforme termo em anexo, oportunidade em que expressamente renuncia ao direito ao silêncio e à garantia contra a autoincriminação. A lei não prevê direito ao silêncio, renúncia ao direito ao silêncio. Até porque, se ele não cumpre esse ANPP, venha ter a denúncia contra ele, ele vai poder exercer o direito ao silêncio. Então, aqui tem um excesso de renúncias que a lei não prevê. Renúncia ao direito ao silêncio, renuncia contra a autoincriminação. Não existem essas renúncias pela lei. Ciente de que o termo subscrito poderá ser utilizado como prova em futura ação penal, também, como advogado, não aceitaria colocar o uso da confissão dele como prova em processo penal, especialmente na hipótese de descumprimento. E aqui ele coloca usado como prova em futura ação penal, porque ele pode usar esse termo de ANPP contra outros réus, né? Até mesmo contra o próprio réu que está celebrando, em caso de descumprimento. O indiciado informa que não se enquadra em qualquer das vedações legais. Não é o indiciado que não tem, que tem que se declarar não ser um criminoso habitual, igual ele coloca aqui, ó, reincidente habitual, nem ter sido beneficiado de ANPP, suspensão condicional do processo, transação penal. Não é ele que tem que se declarar, não. Quem tem que verificar os requisitos é o Ministério Público. E já tem jurisprudência nesse sentido. MP que oferece transação penal em dois processos, porque não verificou que o acusado tinha feito um acordo, uma transação penal no outro caso, é, o erro é do MP, não é o acusado que tem que verificar. Aqui está falando que vai cair a chamada em 15 minutos, tá? Vou tentar terminar, que aí eu volto só para mostrar o habeas corpus que eu fiz. Aí eu não vou deixar gravado essa parte do habeas corpus. Vou só terminar esses modelos aqui. Então eu entendo que não é ele, não é ônus do acusado dizer que ele não é criminoso habitual e tudo mais. E aqui ele fala, ó, verificada a qualquer tempo a data da celebração de alguma das hipóteses, fica o presente acordo rescindido. Ou seja, eu não verifico, eu MP, né? Eu MP não verifico se a pessoa é criminoso habitual, se ele é reincidente, não faço a adequada verificação, mando ele declarar que não é, e se depois eu descobrir que ele é, eu vou cancelar esse acordo. Completamente errado. E ainda falando, ó, que fica rescindido, não tendo o indiciado direito a reaver os valores que ele tiver pago, ou de detrair o tempo que ele cumpriu de pena, né? Prestação de serviço à comunidade. Então, completamente abusiva essa cláusula. O indiciado pagará de prestação pecuniária o valor de R$ 2.090, ok? É negocial, entendeu-se aqui, da época devia ser 2 salários mínimos, né? Então, pagar esse valor. O valor da prestação pecuniária foi definido pelo Ministério Público, considerando a gravidade do crime. Ok. Aqui ele indica o pagamento, né, para um fundo, para um fundo. Ok. A lei fala que era tinha que ser para uma entidade. O pagamento será feito em parcela única. Ok. Forma de pagamento também é plenamente negociável. Aqui, ó, olha só o que me chama a atenção aqui, ó, essa cláusula 6. O indiciado perderá o valor recolhido a título de fiança. Isso não está no rol de condições que o Ministério Público pode colocar, né? Enfim, o Ministério Público pode estipular um valor a ser pago, mas ele não pode determinar o perdimento da fiança. Se o que, na verdade, ele quer é o valor da fiança mais o valor que ele está colocando, ele coloque isso como uma cláusula penal, uma cláusula de pagamento, né? Um valor pecuniário.
Mas pegar o que foi pago de fiança e simplesmente ter o perdimento não é de forma nenhuma legal. Até porque, imaginemos que o delegado arbitrou uma fiança muito alta e de que de alguma forma essa fiança foi paga. Fica completamente desproporcional. Ainda mais se é uma cláusula e fica ali, né? Tá perdendo a fiança e é isso aí. Então eu entendo que chega-se a um valor que tem que ser pago. Imaginemos, chegou a um valor de R$ 3.000. O que deveria ter aqui é uma cláusula falando que está se usando a fiança paga, né, o valor pago a título de fiança, para abater do valor que foi determinado como uma prestação pecuniária. Senão tem que restituir a fiança para a pessoa. Uma coisa que os advogados esquecem, né? Lembrando que você só perde a fiança naquelas hipóteses que o Código de Processo Penal prevê. Ao final, o valor que seu cliente paga de fiança, se condenado, ele vai ser debitado ali, né? Eventual indenização, custas processuais, e o remanescente é restituído ao seu cliente, mesmo em caso de condenação. Em caso de absolvição ou de extinção da punibilidade por prescrição, a fiança ela é integralmente restituída ao seu cliente. E os advogados esquecem de pedir. O indiciado vai ficar com o direito de suspensão, né, do direito de dirigir por dois, aqui está dois, quatro, não sei qual que está valendo lá na hora, mas tem que esclarecer se é 2 ou 4 meses. Ok, tem relação com o crime praticado. Eu só destaco para vocês é que é um argumento que eu tenho utilizado e muitos representantes do Ministério Público têm aceitado, é que quando eu vou fazer essa negociação de que, olha, ele vai ficar suspenso do direito de dirigir por tanto tempo, eu falo o seguinte, olha, a CNH dele já foi recolhida no momento da prática do crime. Então, ele já está efetivamente sem dirigir. E aí, alguns representantes do Ministério Público retiram essa cláusula, tá? É comum. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando. É, os contratos em causa de absolvição, isso, verdade. Da fiança, né? Eu também coloco no meu contrato. No meu contrato eu coloco que, caso de absolvição, a fiança fica como bonificação para o advogado, pelo resultado. Descumprimento de qualquer condições desse acordo de não persecução, inclusive quanto aos prazos, importará em sua imediata rescisão. Aqui vem aquela discussão que eu falei. Tem que marcar uma audiência para verificar o porquê que ele não cumpriu, o que aconteceu, para verificar se é justo ou não é justo. Então, eu entendo que esse ANPP aqui ele está bem arcaico, bem com cláusulas bem abusivas para se questionar, tá? Mas para não falar que eu não trouxe um ANPP bonitinho, aqui tem um ANPP, um modelo de ANPP lá do Ministério Público do Maranhão. Aqui vocês vão ver que respeita-se certinho todos os direitos, fala que dessa questão de descumprimento, é, fala da questão da designação de audiência em caso de verificar que ele está descumprindo, situações assim. Dúvidas sobre a NPP? Aí eu vou mostrar agora para vocês o caso que eu atuei, o habeas corpus e como é que está o andamento. Eu não vou gravar essa última parte, que eu não vou disponibilizar para quem não assistiu a aula. Eu vou... Não sei se vai dar tempo de mostrar tudo, vou parar a gravação e vou mostrar para vocês. Se cair, eu mando o link.